Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Aldira Domingues, coordenadora do projeto Ecoplanetário. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Dando continuidade às atividades do canal, hoje iremos falar sobre o papel da universidade no processo de inovação tecnológica em tempos de Covid-19. A nossa convidada de hoje é a professora do curso de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, da Faculdade de Ceilândia, professora Priscila Almeida. Boa tarde, professora Priscila. Boa tarde. A professora Priscila é doutora em Política Social pela Universidade de Brasília, especialista em Educação e Saúde e trabalhou na gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde e na Organização Pan-Americana de Saúde. Gostaria também de apresentar o nosso suporte, hoje que vai dar o apoio técnico para a gente, a estudante do curso de Saúde Coletiva, Amanda Brandão. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. Eu gostaria de começar com a professora Priscila, perguntando qual é a percepção, professora, que você tem desse atual momento de pandemia em que estamos passando por um momento bastante crítico, né? Estamos vivendo a segunda onda da pandemia. Qual é a sua percepção sobre esse momento? Boa tarde a todos e a todas. Professora Aldira, agradeço o convite e essa oportunidade de conversar com estudantes de graduação, pós-graduação e outros participantes dessa live sobre essa questão que envolve ciência, tecnologia e inovação. Então, hoje, falando sobre essa perspectiva, é uma complexidade de questões que envolve esse momento que estamos agora presenciando das ondas, que de alguma forma já têm sido faladas e era esperado. Então, existe toda uma questão e um olhar de promoção à saúde, prevenção, alguns avanços nós conseguimos, mas outros relacionados à educação e saúde, como adesão dos EPIs, conseguimos os acessos aos EPIs, equipamentos de proteção individual, toda essa cadeia produtiva de âmbito internacional já conseguiu, era antes, na primeira onda, um gargalo tecnológico, no planeta, e isso conseguiu melhorar o acesso, só que agora a gente tem outros problemas tecnológicos, como acesso a outros insumos à saúde, como na própria assistência, quando a gente fala hoje do oxigênio, o acesso à questão da manutenção também, assistência, manutenção dos respiradores, não só o equipamento, mas como mantém esse equipamento no devido funcionamento. Mas hoje, o que mais marca é o avanço tecnológico e a velocidade em que mundialmente a gente conseguiu colocar no mercado e possibilitar a distribuição para diferentes países de uma vacina. E, em breve, uma vacina totalmente 100% nacional. E aí retoma, é uma fase de reafirmar, uma fase realmente da gente vir de uma forma muito forte sobre a defesa da ciência, tecnologia, inovação e saúde como uma forma de independência realmente, de fortalecimento das nossas dependências tecnológicas de outro país, com os insumos farmacêuticos. Então, ciência e tecnologia é uma área prioritária, é uma agenda prioritária para o nosso país. Então, não é só universidade, então é uma questão mesmo de todos nós estarmos engajados, tanto os produtores do conhecimento, que estão na universidade, que estão nas empresas, que a indústria é parte do processo, mas também a população, que tem suas necessidades e é usuária desse serviço, mas também tem uma voz ativa. Ela é parte, por exemplo, dos estudos clínicos com vacina. Então, dentro da agenda de prioridades desta nação, a saúde é uma, ciência, tecnologia e inovação é outra, e elas fazem parte. É uma defesa que a gente precisa ter como brasileiro, como um cidadão. Tá. Priscila, levando em consideração que você traz a sua abordagem, né, na sua fala inicial, qual a sua percepção do papel da universidade nesse processo, durante a pandemia, na produção de novas tecnologias?
Como que você observa esse movimento dentro das universidades? Uma rápida agilidade interna nas universidades, de articular redes de pesquisa, e aí a gente fala e menciona a questão do papel das comunidades epistêmicas, que são esses pesquisadores que dialogam também, que têm uma inserção internacional nas redes de pesquisa, e também tem uma relação com a gestão nas diferentes agendas ou setores, pastas, como a gente diz, no ambiente de políticas públicas. Então, que são as comunidades de políticas. Então, esses pesquisadores que estão inseridos nas universidades e que têm um diálogo também na área da gestão e em nível internacional, como, por exemplo, nos comitês consultivos, os comitês consultivos científicos que tem na OMS, por exemplo, como também os pesquisadores e empreendedores que fazem parte de parcerias público-privadas. Então, a universidade tem essa capacidade, com esses pesquisadores que têm essas capilaridades e de inserção, e que isso gera um fluxo de ideias, um fluxo de conhecimento para a ação, para a transformação. E frente ao cenário da Covid, rapidamente houve uma mobilização, uma indução interna das universidades em se articularem e ver que capacidade é essa que nós temos interna de ciência e tecnologia para colocar a serviço do nosso país e para colocar também a serviço dos outros países, especialmente os países em desenvolvimento com os quais temos relações de cooperação internacional, envolvendo os vários campos do complexo econômico e industrial da saúde, como o setor produtivo, que é a parte de equipamentos médico-hospitalares, materiais de uso à saúde. Então, tem toda uma parte aí da área da engenharia biomédica, toda uma parte também que se usa, assim, que há uma cadeia produtiva, que há uma interface com o setor de biotecnologia, por exemplo, os kits diagnósticos, que também fazem parte do complexo econômico e industrial da saúde. Nós temos a área biotecnológica, a área farmacêutica, e que isso tem também um setor que é a prestação de serviço, que é o Sistema Único de Saúde, e entendendo aí toda a rede de serviços da saúde suplementar, ou seja, a rede de serviços credenciada aos planos de saúde, como também a rede privada. Então, isso tudo, essa rede de serviços que promove essa assistência, aponta para onde vai chegar o quê? Todos esses insumos de equipamentos, materiais de uso à saúde, luvas, EPIs, respiradores, por exemplo, que é o caso da Covid, que é muito utilizado neste momento, como também as vacinas. Então, há uma interdependência desses setores que precisam estar muito articulados com a rede assistencial. E aí precisa, sim, de um setor regulador, que aí é o papel do Estado. Como regular o mercado e a rede assistencial e as empresas públicas nesta prestação de serviço. Okay. Aí vem o papel das parcerias público-privadas. Ouvindo a sua fala, a impressão que dá é que nesse eixo, né, que você traz envolvendo vários atores, a universidade ela tem um protagonismo muito importante, ou seja, ela não pode ser dispensada frente a todo esse contexto. Até pelo que eu entendo, as pesquisas no Brasil elas saem muito de dentro das universidades. Então, assim, se a gente vê hoje assim, a posição da universidade frente ao enfrentamento da pandemia tem sido, né, de forma significativa. É um dos modelos inovativos, né, que é o modelo linear, que é o modelo brasileiro, que a gente mais adota, que é aquela pesquisa laboratorial, aquela pesquisa de bancada, e que a partir dali vai se desenvolvendo uma pesquisa aplicada, e no caso da saúde vem os ensaios clínicos, 1, 2, 3, para o teste em pessoas, tem os pré-clínicos e os clínicos, para daí colocar um produto no mercado e no acesso à população. Se a gente fala de produtos, mas na área de engenharia, seriam protótipos, para daí depois vir gerar equipamentos. Esse é um modelo que vem de dentro da universidade para ir para a sociedade, mas não é o único modelo inovativo. A gente também
adota o modelo de aprendizagem tecnológica, que é o que está acontecendo agora com a vacina. A partir da produção, da transferência de tecnologia de outros países, e a gente já tinha uma capacidade instalada de pesquisa e desenvolvimento tecnológico interna, aprendeu-se com esses insumos e com essa forma de produção de uma vacina que foi gerada, formulada, pesquisada fora do país. E com esse aprendizado tecnológico, advindo de uma difusão tecnológica, a gente vai criar a nossa. Então, a universidade, no Brasil, tem um papel central para a inovação, mas não é o único modelo, porque a inovação, o papel, o lugar da inovação é na indústria. O papel da universidade está mais ligado à invenção, a novas ideias. Então, a universidade brasileira precisa estar muito articulada com um dos parceiros, são vários. Um deles é a indústria, que é onde tem investimento. Quando a gente fala em inovação, a gente fala em tempo, alto investimento, risco e incertezas. Então, a gente precisa, e isso não significa privatizar a universidade, não tem absolutamente nada a ver. Significa em fortalecer parcerias público-privadas. Reunir o pesquisador, o gerador do conhecimento, com o setor que coloca, transforma esse conhecimento em um produto, em um processo para o uso econômico e circulação no mercado, tendo ali a comercialização. Existe uma diferença de invenção e inovação. Isso, ótimo, excelente esclarecimento, professora Priscila. Dentro da sua fala me vem também essa ideia assim que a universidade, ela tradicionalmente, né, tem tido muito, como é que se diz, o investimento, né, tem sido muito socateado, poucos investimentos, principalmente na área da pesquisa, e assim, nesse momento em que a universidade é altamente demandada para dar conta, né, de superar uma crise sanitária, como que você vê esse olhar no que diz respeito ao financiamento da universidade, ao financiamento em pesquisa? Então, há uma certa, assim, umas incoerências que nós podemos perceber nesse financiamento, nessa compreensão do financiamento para o que a gente fala P&D. Então, quando se trabalha, como eu vim da gestão de ciência e tecnologia, eu estava dentro do processo da gestão pública, pensando na universidade, você precisa aproximar o pesquisador da necessidade da população e dos diferentes parceiros, como, por exemplo, as empresas. Para esse financiamento, a gente direcionar a capacidade de pesquisa que está na universidade, com a capacidade produtiva da indústria, para atender uma necessidade daquele grupo social, daquela cultura, daquela população, naquele contexto. Então, direcionar para o mesmo lugar o olhar. Quando a gente fala no Brasil, os estudos sobre fluxo de pesquisa e desenvolvimento, o quantitativo financeiro mais significativo está para pagamento de professores universitários, ou seja, para o ensino, não necessariamente a pesquisa. E aí é uma incoerência de um sistema de ciência, tecnologia e inovação que forma pesquisadores e inserem-se na universidade como professores. Então, a gente faz mestrado, doutorado, se forma pesquisador, mas dentro da universidade é absorvido como professor. E ali, não necessariamente, a sua demanda é para ensino e você desenvolve pesquisa e extensão. São os 3 lados da universidade, as 3 inserções, dimensões, diferente de uma instituição de pesquisa, que você se forma pesquisador e vai para a instituição de pesquisa realmente fazer pesquisa. Então, o financiamento, quando a gente analisa em termos nacionais, o forte do financiamento não está no foco de desenvolvimento de produtos. O que desse financiamento virou um produto de fato e está no mercado? Aí os estudos mostram que pouco. O financiamento está no pagamento dos recursos humanos da universidade, entende? Então, esse ponto é que no fluxo de P&D a gente precisa analisar outras dimensões e não centralizar no governo. Não é um papel só do Estado esse financiamento. O Estado tem um papel no fomento científico e tecnológico que a gente chama seed money. Isso é conhecido, esse movimento de fortalecimento da ciência e tecnologia
é um movimento internacional de indução para todos os países. Eles têm feito acordos para que todos os países fortaleçam sua capacidade de pesquisa e um apoie o outro. Cada um, quando eles fazem acordos, países, cada um desenvolve uma parte da pesquisa com um serviço tecnológico. E aí você agrega esforço, ao invés de você repetir uma pesquisa numa determinada etapa. Ou porque você não tem o recurso, ou porque você não tem uma capacidade instalada, ou seja, interna no seu país. Então, você junta esforço para acelerar a velocidade da produção de um produto, ou de um processo. Então, o dinheiro, o recurso do Estado é para ser um indutor, um estimulador para ter parcerias externas, consórcios, digamos assim, para poder, nessas parcerias, potencializar o investimento. Porque são investimentos altos. 1 bilhão para uma vacina, por exemplo. Eu vejo na sua fala, professora, que em vários momentos você traz a ideia de translação, né, de transladar a pesquisa até o Sistema Único de Saúde, para que isso realmente seja acessível à sociedade. De repente, a gente pode abordar um pouco mais na frente essa temática. Eu vou pedir à Amanda para divulgar um pouco o canal, ler as perguntas do chat. Por favor, Amanda. Boa tarde a todos, me chamo Amanda. Sejam bem-vindos, né, ao canal. Nós somos um canal acadêmico, temos o objetivo de dialogar e aprofundar as discussões sobre a questão ambiental, né? Nosso intuito é sensibilizar cada vez mais as pessoas a assumirem atitudes mais assertivas, né, em relação à natureza e o ambiente que nos cercam. Então, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e fiquem por dentro de tudo que rola aqui no canal Ecoplanetário. Em relação ao chat, eu não estou tendo acesso, professora. Tá, sem problema, eu faço a leitura. Nós temos, professora Priscila, 2 perguntas. Na realidade, são 2 perguntas da mesma pessoa que eu não consigo identificar o nome, mas com certeza é aluna da gente, das disciplinas, tá? Boa tarde, professoras. Em relação à pesquisa científica, vocês acham que seria possível expandi-la para fora da universidade? Porque, ao que parece, a pesquisa está muito focada durante a formação. E a outra pergunta parece que a pesquisa ocorre com maior força durante a formação dos profissionais, e depois de formado, os profissionais quase não pesquisam, apenas atuam na área. Você poderia... A pesquisa, ela está centrada em instituições de pesquisa. Agora, ela precisa, daí a gente faz, e aí é um esforço muito grande da universidade pública de articular ensino, pesquisa e extensão. Quando a gente trabalha a extensão, a gente trabalha com a população. Ela também se ativa nesses processos da pesquisa, mas você tem que ter um pesquisador e ter uma formação acadêmica para fazer com todo o rigor metodológico. Então, lugar de pesquisa não é só na universidade, institutos de pesquisa fazem, como também dentro de empresas, especialmente que têm foco em produtos, processos, empresas farmacêuticas, por exemplo, biotecnológicas, eles têm áreas, assim, onde tem alto investimento de P&D, mas tem que saber fazer pesquisa para estar na condição de uma pesquisa. Esse é um ponto, para ter realmente um método científico. Agora, o que é a transformação que se faz e que se busca, por exemplo, na área de saúde coletiva, com a formação do bacharel em saúde coletiva, é que na organização de serviço, que esse profissional vai conduzir e liderar uma equipe de profissionais do setor saúde diretamente, das várias categorias, como também de outros que têm relação com saúde, como engenharia, arquitetura, outros setores, tecnologias da informação, que também trabalham para uma organização de saúde funcionar, administradores. Tem que trabalhar, a ideia do bacharel de saúde coletiva é uma gestão baseada em evidências, que utilize, que o gestor tenha conhecimento para buscar as evidências técnico-científicas, ou que a gente chama estado da arte disponível, a partir da produção nacional e internacional, especialmente para ver as experiências exitosas e as falhas, e não repetir na sua gestão do seu serviço. Utilizar desse conhecimento numa análise crítica, reflexiva, para a tomada de decisão. Então,
saber interpretar, buscar uma literatura de qualidade, saber analisar para tomar a decisão. Então, é uma outra forma de utilização dessa pesquisa. Você utiliza a pesquisa para a incorporação no seu serviço, a partir das suas tomadas de decisão bem conscientes e fundamentadas em evidências científicas. Ok, professora, então vou aproveitar para perguntar como que você, qual a sua percepção, como que você observa o papel da saúde coletiva agora, durante a pandemia, e como tem sido a sua atuação nesse contexto de crise sanitária. A saúde coletiva tem um papel estratégico que as grandes instituições que são berços, assim, da área aqui no próprio país, hoje em dia são as instituições internacionalmente de referência para a gente falar em toda a organização de serviço, tanto na produção dos insumos que hoje, qual é a inovação tecnológica que mais se fala, que mais se aspira a ter acesso à vacina, quanto também na distribuição, o papel da organização de uma compra centralizada pelos governos, como também o papel da saúde coletiva em promover a cooperação internacional, e aí vem, por exemplo, a Organização Pan-Americana da Saúde com fundo rotatório, facilitando essa compra da vacina em todos os países. Então, a saúde coletiva, como área do conhecimento e de pesquisa, está na estruturação diretamente relacionada à mobilização de toda a equipe de trabalho, tanto desde o desenvolvimento de pesquisa, qual a pesquisa que vai se financiar, qual a instituição que a gente vai apoiar, o que a gente precisa apoiar, a avaliação, a monitoramento e avaliação dessa cadeia produtiva, até conseguir a compra, distribuição e acesso à população. E, inclusive, promovendo esse acesso aos insumos disponíveis relacionados à Covid em diferentes países. Quando a gente fala em inovação tecnológica em saúde, significa acesso. Se desenvolve um produto, um equipamento, ou um produto biotecnológico, uma vacina, e não se tem acesso, você não tem inovação. Você tem uma invenção. A gente precisa promover o acesso. E quando a gente fala em setor público, é um acesso gratuito, mas tem um custo. E quem é que paga? Então, toda essa articulação, até da mobilização de recursos financeiros governamentais ou por parcerias, faz parte também do papel do bacharel em saúde coletiva. Conhecendo as potencialidades das diferentes categorias profissionais que pode ser mobilizada para servir ao desenvolvimento tecnológico e de inovação, como também do cuidado da saúde do trabalhador. Um dos problemas nessa cadeia produtiva é o quê? Ok, chega lá na ponta, tem a maca, tem o oxigênio, tem o EPI, mas você não tem profissionais suficientes para atender a população. Os profissionais estão doentes, os profissionais também estão adoecendo de Covid, ou o óbito alto, ou a carga de trabalho, o estresse, com vários problemas de adoecimento físico e emocional. Então, o cuidado com a saúde do trabalhador, a criação de um suporte para esse trabalhador é fundamental, não só o da saúde, mas os dos vários outros setores que estão envolvidos em um processo produtivo do cuidado. Tá ótimo. Os alunos continuam colocando perguntas. A Kelly Barbosa, ela pergunta como os estudantes podem ajudar dentro dessa perspectiva. As duas perguntas anteriores foram feitas pelo Abraão Alves, ele está se identificando aqui. A Ana Luísa Vasconcelos, ela coloca: eu espero muito que, diante desse cenário de pandemia, a pesquisa e a tecnologia na área da saúde sejam mais valorizadas, desde o âmbito acadêmico, as unidades básicas, até os maiores institutos de pesquisa. Tá? Ana Luísa, é o que todos nós esperamos, né, professora Priscila? Que realmente esse momento seja um momento para a gente aproveitar o impulso, né, e promover as inovações, as pesquisas de bases que são necessárias para impulsionar essas inovações. E aí eu entro um pouco nessa linha para te perguntar, esse diálogo entre governo, academia e empresariados, no intuito de fazer essa
colocar essas tecnologias no mercado, né, de forma acessível para a sociedade. Como que é esse processo? Como que você percebe isso? Às vezes a gente percebe que muitas tecnologias que eram para estar hoje vigentes, elas ficaram no Vale da Morte, né? Que ele vai, desce e não consegue, ficam engavetadas dentro dos institutos, dentro das universidades. Como que a gente pode pensar isso de uma forma a fazer com que isso não venha a ocorrer? Porque há todo investimento por trás dessas pesquisas, né? Então, o ideal seria que elas realmente tivessem vazão junto à sociedade. Uhum. Isso, assim, dentro dessa lógica, só respondendo à sua pergunta anterior, dentro desse atual momento, na pandemia, eu estou diretamente relacionada à saúde do trabalhador da saúde, com tecnologias de baixo custo, como as práticas integrativas complementares de saúde, uma simples agulha de acupuntura, a serviço dentro do hospital, para que esses trabalhadores continuem, sejam também cuidados, acolhidos e sigam ali na sua ação. Como também sigo no ensino e na pesquisa, na área também de mais nessa parte de como esse trabalhador como a gente pode criar estratégias para cuidar do nosso trabalhador da saúde durante a Covid. Sobre essa pergunta agora, nós temos já uma rede institucional, nós já temos processos regulatórios para o nosso Sistema Nacional de Inovação em Saúde. O Ministério da Saúde é uma liderança. Dentro do Ministério da Saúde, existe um departamento de ciência e tecnologia, e que desde 2004 foi aprovado por meio foi um grande movimento nacional vindo da base, desde ali dos municípios, muitos atores, como empresa, da área da educação, gestores de diferentes áreas, se uniram para poder definir uma agenda de prioridades de pesquisa. Dessas agendas, são lançados editais em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a partir daí, você faz uma mobilização da comunidade acadêmica para trazer respostas para o que a sociedade precisa, desde 2014. Há uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde, que é conectada à política nacional de ciência, tecnologia e inovação, que é mais ampla, que aborda vários setores, o energético, saúde, o agronegócio, o agropecuário, vários. O Brasil é uma riqueza, uma potencialidade de várias áreas. Dentro dessa Política Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde, há como induz a pesquisa, mas você tem que fazer avaliação e monitoramento desse processo e a incorporação no serviço, olhar o que essa pesquisa deu de resultado. Um dos problemas da ciência, do nosso sistema de ciência e tecnologia no país, é que o professor, que é um pesquisador em universidade pública, ele é muito pontuado e induzido à publicação de artigos científicos. E não necessariamente um artigo científico vai se transformar em um produto. Então, não está atrelado a uma lógica de inovação, uma lógica de produção tecnológica. E muitas vezes você publicar um artigo científico perde o segredo industrial. Então, você já divulga e torna de domínio público a um conhecimento que tem um valor. Então, como você a gente chama até valorar uma propriedade intelectual, que poderia ser de um determinado laboratório para uma tecnologia que pode ser negociada e comercializada. Então, isso tem que ser pensado e regulado. Mas nós temos instâncias, e o papel é de fortalecer essa liderança, de novo, no Ministério da Saúde, com seus parceiros, havia já uma comissão, funcionava muito bem em 2010, quando eu estava na Organização Pan-Americana e participava dessas reuniões. O Ministério da Saúde era a liderança e envolvia vários outros ministérios para ter uma coordenação de políticas. E aí você financia a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, induz as parcerias público-privadas com parceiros nacionais ou com multinacionais, que estão dentro ou fora do país, mas há interesse a serviço da necessidade da população brasileira, sem perder esse foco. E toda uma regulação de incorporação tecnológica, que isso já existe no Ministério da Saúde. Existe um setor que é uma inteligência estratégica. Não é simplesmente como é que você vai fazer a revisão dos protocolos, revisão dos equipamentos, revisão dos medicamentos, dos procedimentos.
que fica, o que sai, porque é um financiamento público. E dentro do setor privado, os hospitais já fazem isso, porque você tem que ter uma análise estratégica para a revisão desses procedimentos e desses produtos. O que de novo entra, a novidade entra, e o que já não funciona bem, sai. A tecnologia, ela também tem, como se fosse ela tem uma fase, ela tem a fase que ela se torna obsoleta. Então, e esse conhecimento para produzir a tecnologia, ele não se perde, é um conhecimento cumulativo. A capacidade que a gente desenvolveu no país foi um aprendizado tecnológico para se desenvolver outras tecnologias. Professora Priscila, a Isabela Rodrigues, ela traz uma abordagem sobre a questão das vacinas, né, nesse momento, e o Isaac, ele fala da valorização da pesquisa brasileira. E aí, nessa linha, eu gostaria de escutar seu ponto de vista com relação aos consórcios internacionais que foram criados, né, para a produção da vacina. Você acredita que esses consórcios eles podem estar abrindo as fronteiras, né, do conhecimento, né, já que o momento pediu isso, né, que os pesquisadores de várias partes se unissem na busca de tecnologias, na busca de uma vacina? Qual é o seu olhar sobre tudo isso? O Brasil tem know-how e o Brasil é uma liderança já. O Programa Nacional de Imunização ganhou um prêmio desde a década de 90 como o modelo do mundo. Então, isso não é novo. Os nossos institutos de desenvolvimento de imunobiológicos, institutos de pesquisa, são referência internacional. O Instituto Butantan é reconhecido internacionalmente e tem parcerias e participa de consórcios e redes de pesquisa internacional, não só para vacina de Covid. Então, já é uma referência e tem essa expertise de trabalho desde anteriormente, por isso é tão desenvolvido. Tanto aprende quanto ensina nessa troca de transferência tecnológica. Biomanguinhos na Fiocruz também. A gente, por meio de Biomanguinhos, nós somos referência internacional na vacinação de febre amarela, que já temos o cartãozinho, quem for viajar para o exterior em alguns países, só viaja, só entra no país, só sai daqui e só entra no outro país se tiver seu cartãozinho com a vacina de febre amarela. Então, isso não é novo. Esse modelo de gestão de ciência, tecnologia e inovação em um mercado globalizado já existe faz tempo essa prática. Então, agora, com as tecnologias e aprendizados, que por meio desses consórcios fortaleceu-se a nossa capacidade de pesquisa interna, aí deu-se um ganho e conseguiu-se rapidamente, olha, a estimativa de desenvolvimento de uma vacina nova são 10 a 15 anos, nós conseguimos em um ano, você vê. É rapidíssimo, em um ano vai vir uma nacional. Então, isso é de uma evolução tecnológica, é para a gente ter, assim, um respeito, uma honra a todos esses pesquisadores do país, a todo o sistema educacional, a todo o investimento em projetos e bolsas de pesquisa que proporcionaram, e são investimentos públicos, que esses pesquisadores fizessem algum doutorado, que a gente chama doutorado sanduíche, tiveram algum pós-doutorado fora do país, conheceram experiência. Ciência se faz assim, se faz sem fronteiras de abertura, ela é nesse diálogo entre as várias universidades que se aprende. Quando a gente não valoriza a ciência do seu país, deixa frágil o desenvolvimento tecnológico do seu país, e não apoia as indústrias do seu país, o que acontece? A gente fica dependente de poucos produtores que se concentram em poucos países. A gente entra num cenário de iniquidade de ciência e tecnologia. Então, o preço que eles colocaram no mercado, a gente fica muito vulnerável a não conseguir pagar, entramos num processo de dependência financeira, assim, a gente fica no déficit por conta dessa dependência tecnológica, e aí a gente não consegue, muitas vezes, promover o acesso à população. Esse é um cenário. E garantir o acesso. Isso aconteceu na década de 80, no sistema no Programa Nacional de Imunização que tinha na época, como era organizado as vacinas no país. Simplesmente, quando foi a Autoridade Sanitária Nacional
solicitou que precisava melhorar o controle de vacina para a vacina de difteria da época, era a questão, simplesmente a empresa que controlava 80% do mercado mundial interrompeu o fluxo de venda dessas vacinas para o país. Então, interrompeu o acesso para a nossa população. Desde lá, foi entendido como vacina é realmente uma área estratégica, e tudo que é estratégico, o Estado precisa estar muito presente como regulador, prestador de serviço, provedor, dentro de uma lógica de parceria, né? Se a gente não cuida disso, cenário de vulnerabilidade tecnológica. E qual é o outro cenário também? Se o pesquisador, o que ele foi formado, o que ele gosta de fazer, a vocação, o talento, ele não tem um cenário nacional para fazer o que ele gosta e sabe fazer, o que vai acontecer? Ele vai sair. Aí é o fenômeno que a gente chama de fuga de cérebros. E aí a gente investe numa formação acadêmica 10 a 20 anos para aquela pessoa que tem assim, uma expertise incrível, o conhecimento dela está a serviço de outro país. Então, isso acontece. Um fenômeno muito comum. Brain drain. É um Isso problema, é muito fuga de comum. cérebros. Isso é muito comum, Priscila. A gente observa que muitos dos nossos doutores, mestres, eles não, a sociedade, o mercado, vamos dizer assim, não consegue absorver essa mão de obra e muitos saem do país. Então, assim, são pessoas altamente qualificadas, formadas por uma universidade pública, ou seja, com recursos públicos, que esse pesquisador ele deveria dar um retorno para a sociedade com os seus estudos, e isso termina não acontecendo. Esses profissionais terminam sendo utilizados fora do país, porque ainda no Brasil não se absorve toda essa mão de obra. E a maioria da mão de obra de mestres e doutores que a gente tem, elas são absorvidas pela própria universidade, vão virar professores, como você falou anteriormente. Então, realmente, são várias questões que a gente precisa refletir, né, em tudo isso, são muitas as questões. E não cabe ao professor, que é pesquisador, ficar indo atrás de dinheiro, ele tem que estar com tempo dedicado à pesquisa. Então, ele vai, o que é o que eu trabalhei na tese de doutorado, que avaliei a Política Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde, com enfoque no mercado biotecnológico, que é o de vacinas é um deles. Avaliei 6 biotecnologias, mas nós precisamos de pesquisadores empreendedores, pesquisadores que dialoguem com vários atores. Um é a sociedade, o outro é a empresa, a indústria. Ser parceiro, não é trabalhar para, mas é com. É diferente. Agora, tem que ter, para se ter pesquisa de qualidade que se transforme em um produto de interesse para a sociedade, tem que ter constância no financiamento. Um financiamento que seja em ondas não funciona, não flui. Uma submissão de projeto de pesquisa que a cada 2 anos você não sabe se tem financiamento, a possibilidade de virar só um artigo, que é maravilhoso um artigo científico, mas o que isso, em algumas áreas, elas tinham uma potência muito maior. O artigo científico é só uma etapa na cadeia de produção do conhecimento. Então, poderia se transformar em processo e produtos em um serviço de saúde, por exemplo. Mas você tem que ter um financiamento robusto, contínuo, e que tenha foco. Não dá para financiar tudo o tempo inteiro e pouquinho de dinheiro. Então, tem que ser estratégico. E aí a pergunta é, quais são as áreas estratégicas para o país? E aí tem todo o setor que na época era o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, que tinha feito uma articulação e uma agenda interessantíssima com os atores, já por setor estratégico, toda uma negociação envolvendo todos os atores nacionais, e isso precisa ser revisado constantemente. Mudam os ministérios, os nomes, as composições, mas você tem outros atores, que tem a indústria, comércio, serviço, cada setor tem as agências regulatórias, para se pensar. Hoje a gente tem a questão de Covid, mas não é a única. Nós temos aí a questão dos oncológicos, está junto. Medicamentos de altíssimo valor agregado, e cada hora é um novo medicamento no mercado, equipamentos novos de uso à saúde. E quando a gente fala na área de saúde, valores são altíssimos. Isso. Então, a gente precisa racionalizar esse uso e aplicação financeira. E essa questão financeira, ela perpassa, né, a outros olhares. Por exemplo, como que vai ficar a situação do Sistema Único de Saúde em termos financeiros
vamos dizer, no pós-Covid imediato, né? Porque todos os recursos estão sendo direcionados para dar conta dessa crise sanitária provocada pela Covid. E a gente sabe que tem cirurgias que estão suspensas, tratamentos que estão suspensos, estão numa fila esperando passar essa crise sanitária para voltar a ter a atenção que precisa que tenha. Então, assim, me preocupa muito o futuro do SUS, sabe? Em termos financeiros, não em termos de sistema, de política pública, mas a questão financeira do Sistema Único de Saúde para os próximos anos. Porque, enquanto sistema, durante essa pandemia, o SUS se mostrou muito eficiente em dar conta de resolver essas demandas, né, que são levantadas. Então, nesse sentido, a gente vê que realmente funciona muito bem. Eu acho que foi excelente a oportunidade para o SUS se mostrar. No entanto, em termos financeiros, eu acho que já é hora de se começar a pensar qual vai ser o suporte que vai ser dado para, depois do pós-pandemia imediato, o sistema se garantir e voltar a oferecer os serviços que estão na fila, né, na fila de espera. É que, assim, a nossa geração, se a gente vai estudar a história da saúde pública, várias epidemias, surtos aconteceram, e histórias extremamente densas, tristes, em outros contextos históricos, não era um mundo globalizado e tão interconectado. A nossa geração, nesses últimos tempos, é que agora a gente vivenciou e vivencia esta. Mas, ao longo da história da humanidade, muitas pessoas já morreram por conta, e até a saúde pública começa a nascer, cresce, e papel de instituições vão nascendo ali junto, como as organizações internacionais, para esse controle de doenças internações, entre as nações, né? Então, aí vem essa lógica da saúde internacional, saúde global. Então, a pandemia, hoje, é a Covid. E o que será daqui para frente, né? Cada hora... A gente passou um problema recente, Zika vírus. Nós vamos ter uma geração aí de pessoas que vão ter, e famílias com problemas gravíssimos decorrentes do Zika vírus. Então, são questões que vão estar presentes na humanidade. Agora, como que a gente se desenvolve? Utiliza-se todo o desenvolvimento humano, econômico, científico, tecnológico, para uma vida e um bem-estar social e uma vida saudável. Que estilo de vida é esse? Que sistema de saúde é o que queremos como país e como dentro do planeta? Daí o nome ecoplanetário. O que a gente pode pensar que seja ecologicamente sustentável e uma vida que nós, como humanidade, nós queremos? Que responsabilidade social é essa e universal é essa? E só lembrando... O avanço científico-tecnológico, por si só, não é suficiente. E só lembrando que a Covid, né, é uma doença zoonótica. Ela surgiu de uma mutação nos animais, dentro de um mercado que foi para o humano, e hoje está aí o problema. Então, assim, esse olhar ambiental, dentro de tudo isso, ele é fundamental. A gente sabe, né, a Organização Mundial da Saúde já fala que hoje 20% a 25% das doenças do mundo têm origem por processo de degradação ambiental. Então, assim, isso que você traz nos leva, né, a essa reflexão. Qual é o contexto em que nós queremos estar inseridos, né, de agora para frente? Aí, essa discussão da Covid como doença zoonótica, ou seja, cada vez mais o ser humano vai desmatando e a gente vai adentrando a áreas que não deveria, onde tem vírus que a humanidade desconhece, ou talvez bactérias, sei lá o quê, e a gente vai adentrando esses espaços com o risco de algum vírus aí entrar em contato com animais, ou até com o próprio ser humano, passar por mutações, e a gente está de novo tete a tete com uma nova pandemia. Então, esse olhar ambiental é fundamental em tudo isso, né? Eu vou dar uma lidinha aqui nas perguntas e nos comentários dos alunos. Deixa eu só ver aqui. A Kathleen fala, muitos usam ainda o pouco tempo de produção da vacina para questionar sobre a sua eficácia e segurança. Acho que ela está fazendo uma crítica, né, aos negacionistas com relação ao efeito da vacina.
A Priscila fala, pessoas qualificadas que não são reconhecidas, acho que ela está se referindo aos nossos pesquisadores que são colocados aí no mercado. A Sabrina, nosso conhecimento fica desvalorizado. A Kathleen fala que 90% dos recursos financeiros voltados para a Covid no SUS no ano passado nem foram usados, o resultado está aí. O Abraão, em relação à descrença na vacina, muita gente não toma vacina por não fatores. Como nós poderíamos informar melhormente a população acerca da importância da vacinação para incentivá-los a tomar? A professora Priscila, que é formada em educação, em saúde, talvez tenha um posicionamento com relação a isso, professora? Aí é realmente pensar, e aí um papel incrível que o SUS tem, uma expertise e know-how como a estratégia de saúde da família. Porque você tem aí vários países dentro de um país, né? Você tem várias culturas, vários níveis socioeconômicos, várias linguagens, mitos, crenças. Então, nós temos, cada grupo social tem uma dinâmica. Então, é trabalhar com a escola, trabalhar com a universidade, trabalhar com diferentes setores, com os setores de cada grupo de trabalhador específico, dentro do seu... ter uma linguagem, vamos supor, dentro de uma associação de professores. Aí se trabalha isso para um processo de educação e saúde. Uma questão é uma liderança, um par, falar para o outro. Um estudante falar para outro estudante. É diferente de um professor falar para o estudante. Você trabalhar com associação de moradores, para ter uma adesão à tecnologia. Então, não é só colocar uma tecnologia do mercado. Vou trazer um exemplo aqui bem simples, de uma tecnologia que teve uma pouca adesão no nosso país, o preservativo feminino. Então, criou-se uma tecnologia para emancipar a mulher também. O anticoncepcional teve adesão, mas o preservativo feminino não. Então, não é por si só o desenvolvimento tecnológico que vai ter vai ser absorvido pela população. Cada cultura tem uma dinâmica. Então, tem que ter uma linguagem para você trabalhar com uma cultura em que tem pouco acesso educacional, uma educação formal, com uma outra cultura que tem, ou um outro grupo que tem. E aí, a estratégia de saúde da família tem profissionais que têm formação para trabalhar com isso. Mas também os profissionais do sistema de saúde suplementar, mas também fora do setor saúde, como a área educacional. Lembrando que um processo inovativo tem um modelo do Utterbeck que fala que é em ondas. Uma inovação acontece, uma inovação paradigmática, uma inovação, um produto que realmente funciona com a gente. Acontece de uma forma esperada a cada 50 anos. A cada 50 anos vem uma grande novidade, que muda como o mercado funciona e começa a se reorganizar nas nossas relações humanas. E isso na saúde significa se relacionar com o próprio corpo, se relacionar com a própria vida. Então, como, por exemplo, o anticoncepcional, foi paradigmático, mudou totalmente o comportamento nas relações. E aí, são 50 anos seguintes só de melhorias que têm seu papel, mas são as inovações incrementais. Isso é quando a gente fala de uma inovação de um produto. Mas, quando a gente fala de tecnologias, a gente tem as tecnologias leves, são os processos, os procedimentos, os programas. E nisso, a gente pode inovar no serviço. Como é que a gente vai inovar para essa comunicação chegar? Então, não adianta a gente falar, por exemplo, vai fazer uma comunicação totalmente digitalizada se você vai estar com a população que não é incluída digitalmente, não tem acesso à internet. Então, qual é a linguagem? Primeiro é conhecer qual é o público que você quer se comunicar. E aí você vai trabalhar para adesão à vacina, ou outra tecnologia que seja. Então, isso mostra cada vez mais a importância dos engenheiros, né, das pessoas, dos biólogos, dos engenheiros, dos técnicos, todas as pessoas que trabalham na elaboração de uma tecnologia dialogarem entre si, para que aquela tecnologia que está sendo produzida, ela realmente saia
com potencial de atender essas necessidades sociais, porque não adianta, como você fala, não adianta se produzir a tecnologia se você nem olhou qual vai ser o público que vai fazer uso dessa tecnologia. E se essa tecnologia traz ferramentas para que esse público venha aderir a essa tecnologia. Então, eu acho que dentro da universidade, isso precisa ser muito mais debatido, ou seja, a pesquisa ela tem que ter esse olhar interdisciplinar. Eu acho que cada grupo de pesquisadores tem que se formar uma equipe que permita o olhar daquele objeto desde vários ângulos, para que ele saia realmente com esse potencial de atender essas reais necessidades sociais em saúde. Vou te trazer um exemplo, professora Aldira. Eu participei, na época eu estava na OPAS, de toda uma negociação com o projeto de cooperação de um protótipo, de um equipamento que era ligado à educação e saúde, que era um equipamento que era um dispensador de preservativos masculinos. Então, era para o colégio, ia desenvolver o equipamento, iria ficar lá e ter esses preservativos, e o adolescente iria pegar, ter acesso àquele preservativo de uma forma livre, ou seja, não ia precisar ir numa unidade básica de saúde, já que nós conhecemos culturalmente que naquela época tinha se identificado que os adolescentes do sexo masculino tinham menos frequência na busca de serviços ou acesso a alguma tecnologia na unidade básica de saúde. Havia uma diferenciação aí no gênero, quem que busca o serviço ou uma tecnologia, o acesso à tecnologia no serviço. Pois, na época, não teve o apoio de algumas escolas para fazer o equipamento, porque tinha um questionamento que esse equipamento poderia ter uma compreensão de estar induzindo a certas práticas. Então, uma tecnologia, ela não por si só pode ter uma compreensão que ela vai ser benéfica, ela pode ter outra visualização que vai induzir um determinado comportamento social e que naquele contexto não era recomendado. E aí não foi para frente o projeto, para o desenvolvimento do protótipo. Para virar uma escala industrial. Então, é muito importante esse diálogo com a sociedade, para não fazer um investimento enorme para desenvolver do protótipo até uma produção de escala industrial e a população não aderir. Daí a importância da participação social. E assim, levar o pesquisador até a comunidade, para que ele veja quais são as necessidades. Eu já vi vários casos, por exemplo, você traz exemplos, eu fico imaginando vários outros. Equipamentos de proteção individual, por exemplo, para o trabalhador rural que vai pulverizar o agrotóxico. Então, assim, totalmente assim, eles não usam, porque é muito quente, começa por aí, é muito quente, eles têm que tampar os olhos, tampar o corpo todo, eles trabalham no sol, ou seja, no calor, ainda fica todo vedado. Então, assim, não foi feita uma visita no ambiente de trabalho dessa pessoa, que o EPI que ele tem que usar, ele termina não usando, e é muito comum você ver trabalhador rural, quando você vai a campo, em vez de estar pulverizando com esses equipamentos, que é para gerar proteção para ele, eles estão usando outras coisas, eles botam tecido de pano no rosto, eles improvisam. Então, é de suma importância que a pesquisa, principalmente essa pesquisa de bancada, essa pesquisa que ela é mais dura, ela, antes de ser finalizada ou produzida, ela tenha uma contextualização em campo, né? Em campo, para dar conta da expectativa do grupo que pretende atender, né? Professora Priscila, vamos ver aqui o que temos mais. Tá. Eu acho que, para a gente já ir finalizando, professora, seria interessante, eu gostaria de ouvi-la com relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido dentro da Universidade de Brasília, agora com relação às inovações científicas e tecnológicas, ao empenho de pesquisadores, professores. Como que você avalia ou percebe esse momento? Nossa, teve uma rápida mobilização. A UNB está extremamente atuante. Logo lançou um edital interno para mobilizar os pesquisadores dos vários setores, para ter um foco na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias, tanto de processos organizacionais, como tecnologias duras, que atendessem ou que tivessem relacionada à questão da Covid. E tiveram mobilizações assim de diferentes áreas. Então, por exemplo, da área da saúde, das várias profissões, da área da engenharia, várias áreas, da área
da psicologia está muito atuante também, todo o acolhimento desse sofrimento emocional, que a comunidade acadêmica, como também a população como um todo, os pacientes, como é que poderia pensar numa organização para esse paciente que está acamado ter acesso à população por meio de uma tecnologia, esse contato, até para daí ter as decisões, se vai ser entubado ou não, enfim, um paciente que possa ter esse momento com a família. Então, isso tudo por meio de uma indução foi feita uma série de pesquisas para ação, o foco em ações rápidas, mas não tinha financiamento para todas as pesquisas, aí foi feita uma prioridade. Há um movimento também, especialmente de pesquisadores da área da engenharia, até na manutenção dos equipamentos, eles trazerem essa expertise, know-how, e apoiarem no desenvolvimento de respiradores. Aí eu observei parcerias, por exemplo, do curso da fisioterapia, pesquisadores da área de fisioterapia com da área de engenharia, pensando em desenvolver respiradores, desenvolver máscaras, que foi uma fase que a gente estava tendo muita dificuldade também, o primeiro edital lançado na primeira onda da Covid. Então, pesquisa, a gente não fala assim, um mês, a gente fala de 1, 2 anos no mínimo. Então, eles estão aí nesse desenvolvimento de máscaras, de respiradores, trabalhando na manutenção de respiradores, como também observei todo o movimento no HUB, EBSER, de organizar o processo de fazer parte da testagem da vacina, né, com mobilização dos voluntários, fazer parte da pesquisa clínica. Então, a UNB foi muito atuante nas diferentes possibilidades de uma pesquisa da básica à aplicada, àquela pesquisa ali também para aprimoramento da gestão, que a gente chama de pesquisa operacional. Eu gostaria só de trazer informação de um grupo de pesquisa, que você falou aí na questão das máscaras, né? O grupo de pesquisa do Programa de Engenharia Biomédica do Gama, que está desenvolvendo a máscara Vesta. E essa máscara, ela vem com a quitosana, que ela tem o poder de matar o vírus. Então, é uma outra questão bem interessante, porque, assim, passou por todo um processo de aprovação dentro do Comitê de Ética, Foi um processo um pouco mais demorado, mas assim, o meu olhar é para a importância disso em termos de legado, né? Mas na frente a gente vai estar, os profissionais da área da saúde que atuam em espaços, né, hospitalares, eles vão ter acesso a esse tipo de máscara. Então, assim, a evolução que tudo isso alcançou, né, em pouco tempo, e a universidade sempre aí se mostrando, né, estando presente. E aí, Priscila, eu gostaria de saber de você o que a gente tem ouvido muito, ou tinha ouvido muito, era um discurso de desqualificação do papel da universidade junto à sociedade. E, assim, a minha pergunta para você nesse sentido, é possível que a sociedade veja a universidade de forma diferente depois da pandemia? É possível. E é possível que a universidade veja a população de uma forma diferente depois da pandemia. É um processo dos dois lados. Então, a universidade precisa andar de mãos dadas com o Estado, com o mercado, com a sociedade, com as famílias e com as organizações internacionais. É um movimento de dentro para fora, como de fora para dentro. É possível. Esse diálogo precisa ser mais aberto. Não pode ser endógeno, senão não é benéfico para a própria universidade. E, assim, voltando a essa reflexão, eu acho que o papel da extensão, ou seja, levar a universidade até a comunidade, ela ganha força dentro desse olhar. Porque, assim, a hora da gente estar dentro dessas comunidades, né? E depois levar, de repente, até a comunidade à universidade, fazer esse intercâmbio, né? Para que... Se a gente quer sobreviver como universidade pública, forte, com o valor que merece, a gente tem que estar intimamente relacionado com a população. Extensão tem o mesmo valor e importância que pesquisa e ensino. É tudo com junto. Certeza. Com certeza. Nem mais, nem menos, mesmo. Tá. Para a gente finalizando, Priscila, eu gostaria de saber, na sua opinião, qual legado, isso aqui é uma pergunta mais aberta, né, saindo do olhar de dentro da Universidade de Brasília, mas para o mundo, né? Qual a sua opinião com relação ao legado que a pandemia pode deixar em termos de avanço científico e tecnológico para a humanidade?
a consciência, o valor à vida. Para mim, assim, em termos de valor científico, a ciência se desenvolveu, e todo desenvolvimento tecnológico a serviço da vida. Nem toda tecnociência é saudável. Olha, vários desenvolvimentos científicos trouxeram destruição, guerra, mortes. Então, o redirecionamento da ciência e do desenvolvimento tecnológico a serviço da vida, a serviço do equilíbrio sistêmico. Aí, esse é o legado. Tá. Realmente, se a gente for refletir, né, ter esse olhar, é realmente isso que vai ficar mesmo. Esse vai ser o legado desse momento. Eu vou só passar aqui o olhar sobre os comentários dos estudantes. Eu estou fazendo a leitura só das perguntas que os estudantes estão participando, mas para a gente focar no discurso, eu vou ver aqui a Hanna está falando, vivemos um tempo em que as pessoas acreditam nas fake news de forma muito fácil. Para nós, profissional e estudantes da saúde, é desafiador explicarmos o que é verdade à luz da ciência e o que não é, né? A reflexão da Hanna. Ela completa dizendo, explicar sobre a importância da vacina tem sido até um pouco cansativo, né? Então, a gente já trouxe um pouco desse debate, os alunos dessa disciplina também já vêm discutindo isso dentro desse olhar há muito tempo. E aí, professora... Aí o próprio grupo ser um exemplo, né? Quem tem consciência se tornar um exemplo e inspirar. A gente não deve ir num convencimento. A educação e saúde não vem desse papel, senão esse convencimento pode ser muito opressor e ter um papel de quase uma imposição, mas sim se tornar uma inspiração, pelo exemplo. Nos falta referências saudáveis, esse é um ponto. E os profissionais de saúde estudam muita doença, e não se cuidam muitos deles. Então, na medida que a gente muda essa lógica do próprio cuidado, e a gente se cuida, e a gente se torna um exemplo em todas as relações, então, o que a gente faz, e tem um estilo de vida mais saudável, você inspira e se torna uma referência. Aí você trabalha na área da saúde, você vive e vibra a saúde, utilizando as tecnologias e conhecimentos para isso. E aí você vai se tornar uma referência como se fosse uma vela, uma única vela é capaz de acender milhares de velas. Então, aí é o papel do profissional de saúde, que é o caso dessa estudante, se tornar, por meio de desconhecimento científico e tecnológico, essa luz que vai iluminar pelo próprio exemplo, pela própria conduta, pela própria ação de cuidado com quem ela está, mas respeitando também os limites que o outro tem para processar. Cada um tem um tempo também, mas sem ser um convencimento opressor pelo conhecimento científico, isso não funciona. Ok, professora Priscila, eu gostaria de passar para as considerações finais, o que você gostaria de estar trazendo para os nossos estudantes da Universidade de Brasília, estudantes da graduação, da pós-graduação, sobre a inovação tecnológica em saúde. O nosso país é repleto de capacidades, habilidades, competências e inteligência. Nós somos exemplo internacional. Então, a gente precisa acreditar no nosso potencial, se articular e oferecer para beneficiar o maior número de pessoas possíveis, do país e fora, porque a gente tem muita expertise. E aí tem as articulações nas várias instâncias. Então, não podemos ficar fechados em um trabalho só endógeno, na sua areazinha, na sua instituição, mas realmente se conectar com esse potencial interno para gerar uma transformação externa. As condições externas, elas mudam. Então, o cenário de ciência e tecnologia no país já teve pior, ficou melhor, e aí agora está com menos financiamento, depois volta. Mas se a gente está conectado com a nossa capacidade, e conectado com parcerias de diferentes setores, a gente tem a capacidade de transformar a realidade. Ok, muito obrigada, professora Priscila. Eu gostaria também de agradecer aos estudantes, aos profissionais que estão nos acompanhando aqui na live.
pedir para quem tiver interesse em conteúdos acadêmicos, por favor, se inscrevam no nosso canal, o canal Ecoplanetário, é um canal acadêmico, né? A ideia é a gente estar trazendo essas discussões para dentro do olhar dos estudantes, né? Dos cursos da Universidade de Brasília e de outros cursos também. Então, a todos vocês, muito obrigada, professora Priscila. A Amanda teve algum problema de conexão, que ela caiu, mas é isso, muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Agradeço o convite. Eu que agradeço, professora Priscila, por sempre estar pronta a nos atender. Desenvolvimento científico e tecnológico para o bem-estar e a ação do mundo. Isso, vamos encerrar com essa frase. Muito obrigada a todos, tchau.